consegue distinguir bem um pensamento intrusivo de um conteúdo de delírio ou de uma alucinação? Como saber se você ou um familiar, uma pessoa querida, está tendo pensamentos intrusivos normais, pensamentos obsessivos de toque, está delirando ou tendo alucinações? Sim, porque nem todos os pensamentos estranhos que as pessoas têm são de toque. Você quer aprender mais sobre esse assunto? Então fica aqui comigo até o final que eu vou começar explicando sobre os pensamentos intrusivos, o toque e depois os delírios e alucinações. Enquanto roda a vinheta, já curte aqui embaixo se você estiver gostando e se não for nosso inscrito ainda, se inscreva no canal para receber as notificações e acompanhar os próximos conteúdos. Aqui no nosso canal, constantemente recebemos perguntas e comentários dos seguidores ou familiares, preocupados se o que eles estão pensando, ouvindo ou vendo seriam sintomas de toque ou de outro transtorno. Então, para ajudar um pouco a diferenciar, inclusive para vocês relatarem melhor para o médico que acompanha essa pessoa ou psicólogo na terapia, porque isso irá influenciar muito no diagnóstico e, consequentemente, no tratamento. Então, eu vou explicar bem detalhado aqui. Mas eu ressalto que essas informações são para ajudar a relatar para o profissional e não para realizar um autodiagnóstico ou um diagnóstico da pessoa que você convive. A realização do diagnóstico é uma parte muito complexa, essencial e importantíssima do tratamento e que deve ser realizada por um profissional capacitado para isso. Bom, então vamos lá! Começando pelos pensamentos intrusivos, podemos dizer que a maioria das pessoas já teve ou em algum momento vai ter um pensamento intrusivo, que são aqueles pensamentos que nós achamos estranhos, nós não nos identificamos com eles, mas eles invadem a nossa mente de uma hora para outra. Os indivíduos que têm pensamentos intrusivos, eles têm noção clara de que esses pensamentos não refletem o que eles desejam, a sua intenção, seus valores. E apesar de estranharem ter tido esses pensamentos, eles normalmente não dão muito valor. Então, simplesmente passam. Com os indivíduos que têm toque, acontece um pouco diferente. No toque, existe uma alteração de pensamento. A pessoa tem o primeiro pensamento intrusivo. Fica muito preocupada por ter tido tal pensamento e, com isso, fica muito ansiosa. Na tentativa de reduzir a ansiedade, a pessoa normalmente desenvolve uma compulsão, que pode ser um comportamento, um ato mental que visa neutralizar ou afastar o pensamento obsessivo. Um exemplo seria uma mãe ter um pensamento intrusivo de jogar o filho no chão. Ou você pensar em empurrar uma pessoa na rua, uma pessoa qualquer. Essa mãe e você têm a noção clara de que não querem fazer essas coisas, que foi um pensamento que invadiu a sua mente, que causa até espanto, um sofrimento. Mas nesses casos, quando perguntamos à pessoa, ela tem clareza de que surge um pensamento na sua cabeça ou até uma imagem mental, como lembrar a cena de um filme, por exemplo, de que isso é algo interno, da própria mente. A pessoa sabe que não é alguém falando para ela jogar o bebê ou empurrar a outra pessoa, não é algo que ela escuta, nem uma imagem real que ela vê externamente e que outras pessoas não estão vendo. Como a pessoa tem ciência disso, nós falamos então que a crítica do paciente está preservada, ele tem noção clara da realidade. Se esses pensamentos ficarem se repetindo e causando incômodo, então esses pensamentos são pensamentos obsessivos, sintomas de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Se você ou algum familiar tem toque, a nossa equipe desenvolveu um treinamento que tem ajudado muita gente a se libertar dos sintomas do toque. Conheça, eu vou deixar o link nas descrições para vocês. Mas como eu disse no início, nem tudo é toque. E se o que você sente ou o que o seu familiar sente é um pouco diferente disso que eu expliquei,
talvez você perceba semelhança nos sintomas que eu vou relatar a seguir. Então, continua aí comigo. Algumas pessoas relatam as suas experiências como uma voz que as mandam fazer determinadas coisas, que xingam, que as oprimem e que quando perguntamos os detalhes, quem falou? Como é a voz dessa pessoa ou entidade? O paciente ele consegue explicar, porque para ele é uma experiência real. Isso acontece porque não é uma alteração de pensamento, no caso, como no caso do toque, é uma alteração dos sentidos. Nesse caso, da audição. É uma alucinação auditiva, um sintoma muito comum em quadros neurológicos, doenças psiquiátricas graves e até em uso de drogas, algumas substâncias. Por isso é importante que a pessoa seja avaliada e receba um tratamento adequado de acordo com o diagnóstico. As alucinações também podem ser visuais, olfativas, sinestésicas, enfim. Independente do tipo e do conteúdo, se a pessoa sente ou percebe algo em si, ou nos outros, ou no ambiente que não está presente ou que não pode ser percebido pelas outras pessoas, recomendamos que seja feita uma avaliação para compreender o que está gerando esses sintomas e tratar adequadamente. É importante que as pessoas compreendam que nem toda alucinação quer dizer que a pessoa tenha esquizofrenia, por exemplo. E ainda que esse seja o diagnóstico, quanto antes for descoberto e tratar, as chances são melhores de estabilização do quadro. Além disso, como eu já disse, a alucinação pode ser sintoma de outros quadros que, quando tratados, cessam o sintoma e, se não identificados a tempo, podem se tornar graves. Portanto, não negligenciem os sintomas, busquem ajuda. Uma outra situação que precisamos esclarecer e que se confunde muito com toque são os conteúdos de pensamentos delirantes. E eu vou falar os tipos mais comuns de delírio conforme seus conteúdos. Num próximo vídeo, para não ficar muito extenso, para que vocês possam identificar melhor e tentar distinguir dos pensamentos obsessivos de toque. Eu volto a destacar que, na maioria das vezes, a grande diferença de um pensamento delirante para os pensamentos intrusivos é que no pensamento delirante a própria pessoa não reconhece que o seu pensamento está distorcido da realidade, aumentado ou fantasioso. A crítica desse paciente, ela não está preservada. Ele acredita que aquilo que ele pensa é realmente verdade. Nesses casos, normalmente, quem percebe é um familiar, uma pessoa próxima, que o seu ente querido está com um comportamento, com um pensamento alterado. Mas então, vamos aos tipos mais comuns de delírio. Delírio de perseguição ou persecutório, no qual a pessoa acredita que está sendo perseguida, ela é vítima de um complô, estão tramando contra ela. O delírio de referência acontece quando a pessoa acredita que ela está sendo caluniada, que quando ela passa na rua, por exemplo, estão sempre falando dela, cochichando. Já no delírio de influência ou controle, o indivíduo relata estar sendo controlado, que instalaram um chip ou uma antena que controla os seus pensamentos, os seus comportamentos. No delírio de grandeza, a pessoa acredita ser especial, ela é dotada de superpoderes. Já no delírio místico ou religioso, a pessoa acredita ter uma missão muito especial no mundo, irá realizar grandes feitos. Também existe o delírio de culpa e de ruína, que são comuns em quadros depressivos graves, onde a pessoa acredita, sem motivo nenhum para isso, de que ela é culpada de tudo ruim que acontece, que sua vida é só ruína. Enfim, são muitos os tipos de conteúdos de pensamentos delirantes. Por isso, eu vou gravar um vídeo específico sobre esses assuntos, sobre os tipos de delírio e detalhar bem cada um para que vocês possam identificar direitinho. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e continue acompanhando aqui para você ser avisado e receber as notificações quando eu lançar esse próximo vídeo sobre delírios. E se você percebe que os seus pensamentos ou de algum familiar estão estranhos, sem nexo, sem evidências de conformidade com a realidade, ou aumentados, distorcidos, gerando sofrimento,
ou comportamentos desadaptativos, busque ajuda. Nossa equipe pode atender você online. Acesse o nosso site e solicite o seu agendamento. Um abraço!